Uma menina de 15 anos, após desaparecer, é encontrada morta e faz com que todos aqueles ao seu redor comecem a duvidar daqueles que eles confiam. Maria Eduarda tinha 15 anos quando perdeu a sua vida após confiar no motorista do ônibus que a levava para a escola todos os dias. Quando tudo aconteceu, ela morava no interior do Rio Grande do Sul com o seu padrasto e a sua mãe. A prefeitura da cidade onde Maria Eduarda morava, ela fornecia um transporte escolar para que pudesse levar os estudantes até a sua escola. Só que esse serviço de transporte não era feito por funcionários da prefeitura. Era um serviço feito de forma terceirizada. E ele era conduzido por dois irmãos que eram muito conhecidos ali na cidade. Eles tinham uma van e também um micro-ônibus onde pudesse acomodar todos os alunos e levá-los até a escola. Para Maria Eduarda poder pegar esse transporte fornecido pela prefeitura, ela tinha que acordar sempre antes das 6 da manhã. Então isso fazia com que ela acordava até mesmo antes da sua mãe e do seu padrasto. Assim dava tempo dela conseguir se arrumar e fazer tudo o que ela precisava antes dela conseguir ir para a escola. Então no dia 29 de março de 2019, ela acorda antes das 6 da manhã para conseguir se arrumar e seguir ali com toda a sua rotina de todos os dias. Só que nesse dia em específico, a mãe dela já estava acordada. Só que a mãe dela ficou dentro do quarto. Então ela consegue ouvir toda a movimentação da Maria Eduarda se arrumando ali até a hora que ela sai de casa para poder ir para a escola. E na hora que a mãe dela escuta ela saindo de casa para poder ir para a escola, ela escuta também um carro passar e parar na frente da sua casa. Só que até aí estava tudo normal. O que foi começando a ficar estranho foi quando chegou perto do horário que a Maria Eduarda costumava retornar para casa da escola. Então foi dando meio-dia, meio-dia e meio, 1h da tarde e a Maria Eduarda ainda não tinha retornado para sua casa. Então seus pais começam a ficar muito preocupados e começam a perguntar para as pessoas ali ao redor se eles viram ela ou se eles sabem aonde é que ela estava. Então eles decidem ligar para os irmãos para saber se eles viram ela naquele dia, né? E se eles conseguiram dar carona para ela para voltar para casa. Então eles conseguem falar com o irmão que estava escalado naquele dia, né? Que iria buscá-la e depois levá-la de volta para casa. Só que ele informa que naquele dia de manhã, quando ele foi até a casa da Maria Eduarda para poder dar carona para ela e levá-la até a escola, ela já não estava mais lá. Então ele supôs que ela não iria para a escola naquele dia, então ele seguiu com o seu caminho. Então, de acordo com aquele telefonema ali, os pais dela entenderam que com ele ela não chegou até a escola aquele dia. Só que essa notícia que a mãe da Maria Eduarda recebeu fez com que ela ficasse muito mais preocupada, porque ela tinha certeza que de manhã ela tinha escutado a Maria Eduarda sair com um carro. Então, por volta das 16 horas da tarde, eles decidem relatar o desaparecimento da Maria Eduarda para os policiais. E logo depois disso, eles já começam as buscas. E logo naquele dia mesmo, à noite, os policiais acabam encontrando um carro que estava abandonado numa região um pouco afastada, perto de onde a Maria Eduarda morava. E ao encontrar esse carro, os policiais acabam achando aquilo tudo muito estranho. E os moradores ali da região também acharam. E é aí que, ao começar a investigar, infelizmente eles acabam encontrando a mochila da Maria Eduarda dentro desse carro abandonado. E como infelizmente não tinha mais pistas dentro daquele carro, eles decidem seguir mata dentro, então, para tentar ver se conseguia achar mais alguma coisa. E é aí que infelizmente também eles acabam encontrando os tênis dela jogado ali na mata. E é aí que então, infelizmente, seguindo ali com as buscas, no dia 30 de março de 2019, eles acabam encontrando o corpo da Maria Eduarda. Infelizmente, ele estava jogado no matagal próximo àquele carro abandonado. O corpo dela foi então levado para a perícia, onde foi constatado que ela foi morta por asfixia e que infelizmente ela também tinha sido abusada sexualmente. Então, seguindo com as investigações nesse mesmo dia, os policiais ficam sabendo que deu entrada no hospital um homem que estava com estado grave e ele estava com um corte profundo em seu pescoço, onde foi tão profundo que atingiu as suas cordas vocais. Então eles acharam aquilo um pouco estranho, eles decidem investigar. E aí eles acabam descobrindo que esse homem foi encontrado e foi socorrido no mesmo local onde foi encontrado o corpo da Maria Eduarda, que também estava o carro abandonado. Então, achando que aquele homem pudesse ter alguma coisa a ver com o que aconteceu, eles foram até o hospital para tentar investigar ele, né, e interrogá-lo. Só que, infelizmente, ele não pôde ser interrogado porque os médicos não autorizaram. Porque como o corte dele tinha sido muito profundo, tinha atingido as cordas vocais dele. Então, ele não estava autorizado a falar pelos médicos. É então que a polícia se vê num beco sem saída, porque eles precisavam que aquele homem se curasse para eles poderem voltar até o hospital e conseguir conversar com ele. E é então que no dia 24 de abril de 2019, o homem acaba se curando e os médicos o liberam para poder conseguir conversar. Então, os policiais vão até o hospital para poder colher o depoimento dele. Só que aí até agora você deve estar se perguntando, né, quem que era esse homem?
quem que ele era, né? Como é que ele virou suspeito assim do nada? Como é que ele surgiu? Ele era nada mais nada menos que Pedro Alberto, um dos homens, um dos irmãos, né, que levavam as crianças para a escola. E foi aí também que eles constataram, né, que aquele carro que estava abandonado lá na floresta era dele. Ele tinha 52 anos na época do crime, e quando ele foi até a delegacia para prestar seu depoimento, ele apresentou diversas versões. Segundo uma delas, ele foi até a casa da Maria Eduarda para buscar ela e levar ela até a escola, com o seu carro particular, que segundo os pais isso era uma prática comum dos irmãos, que quando precisasse eles iam até a casa, né, dos alunos, buscá-los e levá-los para a escola com seus carros particulares. Isso a polícia acabou achando um pouco estranho, né, estranho até demais, na verdade, né, mas, segundo os pais, era uma prática comum. Então, segundo ele, após pegar Maria Eduarda, quando eles estavam indo sentido à escola, eles foram parados por um motoqueiro, onde ele tentou assaltá-los, né, e obrigou ele a asfixiar a Maria Eduarda. E então, depois disso, segundo ele, é quando o motoqueiro corta o seu pescoço. Só que os policiais acham essa versão também muito estranha, porque quando ele dá o seu depoimento, ele fala que o motoqueiro estava armado. Aí é onde os policiais se perguntam, então por que em vez dele levar um tiro, ele levou uma facada? E aí, como por óbvio, né, os policiais não acreditam nessa versão, ele acaba apresentando uma outra versão, que então ele passa na casa da Maria Eduarda para buscá-la, e no caminho da escola, ela pede para que eles parassem no mato, porque ela estava a fim de usar drogas, e que ela meio que obrigou ele a usar com ela. E ela acaba, então, morrendo por overdose. Que eu também não preciso nem dizer pra vocês que os policiais também não acreditaram, né? Até porque ela já havia passado pela perícia, né? O corpo dela já havia sido periciado. E eles já sabiam a causa da morte. Eles sabiam que ela tinha sido morta por asfixia. E também foi constatado que não havia nenhum tipo de drogas em seu corpo. Um pouco mais avançando nas investigações, os policiais acabam descobrindo uma coisa que a Maria Eduarda contou para sua avó, que deixou eles muito chocados. Segundo a avó da Maria Eduarda, ela já tinha reclamado desse homem para ela no ano passado. Ela havia reclamado, né, que ele já havia pego no cabelo dela, que ele ficava várias vezes passando a mão no cabelo dela e que ela não gostava daquilo e não se sentia confortável. E ela já havia percebido também que diversas vezes que ele ia buscar ela em sua casa, mesmo tendo vaga na parte de trás, tanto quanto era no seu carro ou quando era com a van, ele sempre insistia que ela sentasse na frente. E ela não gostava nem um pouco daquilo, e isso deixava ela muito desconfortável. A avó dela contou para os policiais também que no dia 3 de abril de 2019, a Maria Eduarda teria uma consulta na cidade, então elas iriam aproveitar para ir juntas até a Secretaria Municipal de Educação, para elas poderem abrir uma reclamação sobre aquele motorista. Porém, infelizmente, esse dia nunca chegou. Então, depois de tudo isso, o Pedro Alberto ele acaba confessando o crime e ele fala para os policiais também que aquele corte em seu pescoço foi ele mesmo que fez, porque após ele ter feito tudo aquilo com a Maria Eduarda, ele tentou se matar, só que ele não conseguiu, ele acabou se arrependendo, foi onde ele correu até a beira da estrada para tentar pedir socorro para poder ser levado até o hospital. Então, com base em todas as provas e a confissão do Pedro, né, no ano de 2021, ele foi julgado e condenado a 37 anos de prisão. E felizmente, até hoje, ele segue preso. Infelizmente foi isso, gente, mas me deixem saber aqui nos comentários se vocês já conheciam essa história e se vocês tiverem alguma sugestão de caso para que eu possa contar nos próximos vídeos, vocês deixem aqui nos comentários também. E não esqueçam, por favor, de curtir e me seguir quem ainda não me segue.